Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, meu povo, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nesta manhã que o Senhor preparou para nós, que o Senhor venha nos trazer a paz, a sabedoria, a força, e que nós venhamos olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Aleluia, com os olhos de Deus, ter o pensamento voltado para o bem e não pagar mal por mal. Amém? Que hoje o Espírito Santo venha nos conduzir, nos direcionar em tudo que nós vamos fazer. Que o Espírito Santo esteja no controle das nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ai, desculpem. Hoje vamos meditar na palavra do Senhor. Nosso pãozinho diário está no Evangelho de Lucas. O capítulo é o capítulo 6, os versículos do 27 ao 31, para nossa meditação, que tem por título Amor pelos inimigos. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem ao que vos aborrecem, bendizei aos que maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhes também a outra. Ou do que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. E dá qualquer que te pedir ao que tomar, e o que é teu. Não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazei vós também. Louvado seja Deus. Então, está aqui um aconselhamento, de Jesus para nós nesta manhã, a amar os nossos inimigos. Palavras que pesa para aquele que é afrontado, para aquele que é odiado por alguém, ou que é injustiçado. Mas se nós somos a imagem e a semelhança de Deus e imitadores de Cristo, nós temos que se esforçar para amar os nossos inimigos, aquele que quer arrancar algo de nós com maldade. Então, o aconselhamento de Jesus hoje é: aquele que te ferir numa face, dê também a outra. Mas o sentido figurado aqui da coisa é não maltratar, não fazer da mesma forma que a pessoa está fazendo conosco, agindo mal. Não é para nós agirmos da mesma forma. Jesus não está falando aqui num sentido figurado. Ele não está querendo que você apanhe literalmente com um tapa no rosto e você dê o outro. Não, se você puder fugir, fuja, porém não odiando. Esse tópico desse mês está falando muito acerca de amar o inimigo, de não pagar mal por mal. Se alguém está te tratando de uma forma cruel, não trate da mesma forma, não seja igual. Faça a diferença. Tome uma atitude de fazer a diferença para que você receba a sua bênção, receba a sua vitória. Não seja impedido de receber a tua vitória por causa da atitude de pessoas que estão fazendo errado, agindo errado, injustamente. É tão bom, um sentimento tão bom, quando alguém está tentando nos prejudicar de alguma forma e a gente vai lá e faz a diferença. No momento é pesado, dói, mas se nós fizermos assim, tomar esse tipo de atitude, nós vamos nos sentir bem. Porque quando nós tomamos essas posições, essas atitudes, a nossa alma, o nosso espírito, ele fortalece cada vez mais. É uma sensação boa
quando Deus nos direciona a fazer algo bom para aqueles que estão querendo nos prejudicar. Eu já tive várias experiências boas assim. E depois eu recebi realmente a bênção. Muitas coisas que eu falo aqui do Pão Diário, eu já tive na experiência muitas e muitas. Porque quando nós tentamos agir com o nosso coração, às vezes não dá certo. Não dá. Porque o coração do homem é enganoso. O que o mundo quer o nosso eu, o nosso sentimento pecaminoso, a hora que alguém pisa no nosso pé, o sentimento é, vai lá e pisa nos dois. Me fez, é truque vale 10. Mas quem tem a mente de Cristo, o caráter de Cristo, vai fazer diferente. Vai tomar uma atitude de fé, uma atitude de cristão, uma atitude de um cidadão valoroso, né? E vai fazer a diferença. E se alguém te ferir, dá palavras dóceis. Desarma qualquer inimigo. Desarma. Olha o que Davi fez ao ser perseguido por Saul. Qual foi a atitude de Davi? Quando o servo de Davi veio e falou, olha quem está aqui na caverna, deitado, está dormindo. Ele quis dizer, a oportunidade é essa. Você tem a oportunidade agora de matar o seu inimigo. O que foi que Davi fez? Só foi lá e cortou um pedacinho da orla do manto de Saul, para ter provas de que ele esteve ali e ele não pagou mal por mal. E ele estava ali justamente à procura de Davi para matar Davi. E Davi, sem querer, bateu de frente com ele ali, estava cara a cara com ele. Se Davi fosse vingativo, ele teria matado Saul naquele momento, junto com as tropas dele. Ou então mandava matar, porque ele não estava sozinho, ele estava acompanhado, porque ele andava também, né, acompanhado, né, dos moços que trabalhavam juntamente com ele, para travar as guerras. Às vezes nós não precisamos, não podemos e não devemos estar só e nem andar só. Ter provas. Às vezes a verdade pode até demorar, mas ela chega. Porque mesmo Davi tendo ali a prova, como o manto tinha a prova também dos companheiros, que se ele tivesse matado, podia, ninguém saber se ele tivesse sozinho. Mas ele estava acompanhado de alguém que mostrou ali, olha aqui, o seu inimigo onde é que está. Com outras palavras, a gente entende que ele poderia dizer, a hora é agora, pode matar. Mas ele não. Ele preferiu só cortar um pedacinho da orla, que depois ele ainda se arrependeu ao ter feito isso. Então, é fácil amar a quem nos ama. É fácil amar os nossos amigos. Difícil é amar os inimigos. É preciso ser bastante forte para seguir este conselho de Jesus. Oferecer a outra face para aqueles que nos ofendem e nos tratam com maldade ou com injustiça. Algumas vezes eu já fui vítima, de pessoas até jogar outras pessoas contra a minha pessoa, falando mal de mim. Mas o que foi que eu fiz? Eu fui chorar na presença do Senhor. Geralmente, quando a gente está machucado, a gente chora, se humilha mesmo na presença do Senhor, porque quando o Senhor diz, se humilhem
debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exalte, ele não quer que nós vamos nos humilhar para o ser humano ou viver humilhada. Não. Ele quer que nós, diante das situações, né, que as pessoas tomam contra nós, ele quer que nós nos humilhemos debaixo da potente mão dele, prostrado aos pés dele. E ele vem, ao seu tempo, ele nos exalta. E ele faz mesmo, irmãos. Ele faz, porque ele já fez comigo. Se ele fez comigo, eu tenho autoridade diante do Espírito Santo para te dizer que ele vai fazer também na tua vida. Não pague mal com mal, mas sim, pague o mal com o bem. O fraco, ele apela para a revida e a violência. Enquanto que o forte oferece ao seu ofensor a oportunidade do perdão e da reconciliação. Então nós temos que ser fortes, né, para até oferecer a outra pessoa o direito também de ser forte, fazendo a diferença. Dar a outra face significa não buscar a vingança diante de qualquer opressão, seja ela física, moral ou mental. Isso não quer dizer que o cristão tenha sempre que aceitar o prejuízo, seja ele qual for, sem buscar os seus direitos, mas sim que não deve agir por conta própria, numa atitude retributiva e maldosa. Olha aí, nós não temos que retribuir da mesma forma, mas fazer a diferença. Aleluia. Aqui no versículo 31 fala: e como vós quereis que vos façam da mesma maneira, lhes fazeis vós também. Se nós queremos ser bem tratados, se nós queremos que as pessoas nos tratem com amor, com educação, com justiça, vamos fazer também da mesma forma. Amar amigos, amar aquele que nos ama, é fácil, é prazeroso. Mas amar os inimigos, amar os que os maltratam, é coisa difícil. É difícil de entender e é difícil também de aceitar. Como é difícil aceitar amar os nossos inimigos? Parece uma ideia maluca, inconcebível mesmo, porque odiar o inimigo é um sentimento natural do nosso coração. O que Jesus queria dizer com amar os vossos inimigos? É possível demonstrar essa atitude de maneira sincera e sem dissimulação? É difícil, né? Mas não é impossível, porque quem busca ao Senhor vive o impossível todos os dias. Quem tem o caráter de Cristo. Nós temos que ir na contramão da nossa carne e da nossa própria razão, porque o coração do homem é enganoso. Aleluia. As instruções, né, e as informações de Deus é para nós ser transformado, para amar os nossos inimigos como Cristo nos ensinou. Amém? Oremos. Deus, ajuda-me a não ver os outros como inimigo, mas como teu povo, e amá-lo como Jesus os ama. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma sexta-feira abençoada e um finalzinho de semana de vitória.